Querido Deus Pai, somos gratos a Ti por esta noite maravilhosa, Tu ter nos trazido à Tua casa. E aqui estamos, Pai, para ouvir Tua palavra, para ouvir aquilo que Tu tem a dizer para nós neste momento de orientação, de fortalecimento, de ânimo, de determinação para nossas vidas, porque precisamos continuar a jornada, Senhor. Ela só terminará no final, já no finalzinho, quando nós passarmos daqui para outra dimensão. Pai bendito, enquanto isso nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos dando força, ânimo, para poder sermos vencedores a cada dia. Pai, oramos a Ti, também pelo Teu servo que vai ministrar nesta noite. Continua dando a ele, Senhor, essa revelação maravilhosa da Tua palavra e a profundidade dela, Pai, para nos trazer de forma mais fácil, mais clara, para que todos venhamos a entender e compreender o que Tu queres de cada um de nós e para cada um de nós. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, fique com ela aberta na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Estamos chegando ao final das epístolas de Pedro, carta aos peregrinos. Falamos da primeira carta, estamos finalizando a segunda carta. O tema do estudo de hoje é: o dia do Senhor virá. Aqui nós temos uma orientação de Pedro, um alerta de Pedro muito importante em relação a uma doutrina que é central na fé cristã. Muitas religiões têm algumas similaridades com o Evangelho, talvez algumas até copiaram certas coisas daquilo que o Evangelho traz, mas uma das coisas mais importantes, mais centrais da mensagem, da boa nova, do Evangelho que Jesus veio trazer, foi a bendita esperança de Ele retornar para recolher aqueles que andarem em fidelidade com Ele. E o capítulo 3 da segunda carta de Pedro é justamente um foco de Pedro, é trazer o ensino e reforçar um ensino já dito e já transmitido para a igreja. Não é a primeira vez que Pedro fala da volta de Jesus, não é a primeira vez que Pedro fala do dia do Senhor, mas ele aproveita de um recurso didático que é a repetição das mesmas coisas. Quanto mais nós repetimos, mais nós assimilamos determinado conteúdo. Então Pedro fala uma, duas, três, várias vezes sobre o mesmo assunto, e essa temática da volta de Jesus também Pedro já havia falado a respeito disso na sua primeira epístola e também nessa segunda epístola. São só 3 capítulos. No capítulo 1 ele já tinha falado sobre a volta de Jesus, e agora ele reforça e reafirma esta doutrina extremamente importante. Se nós virmos todos os livros do Novo Testamento, que nós vamos ter todos os evangelhos, todas as cartas de Paulo, todos os livros da Bíblia tratam de alguma maneira, ou uma forma mais explícita ou mais discretas, mas todos os livros da Bíblia do Novo Testamento, com exceção de Gálatas, Filemon, 2 João e 3 João, que não falam do assunto da volta de Jesus, mas todos os outros livros do Novo Testamento falam da volta de Jesus, para mostrar a importância desta doutrina, deste ensino, e como se repete no Novo Testamento, como se fala a respeito da volta de Jesus, como sendo uma fé, uma crença central da vida, do dia a dia do cristão. Irmãos, e se o Novo Testamento está repleto de referências e ensinos da volta de Jesus, eu julgo que nós precisamos talvez até falar mais sobre isso nos nossos cultos e nas nossas congregações. Talvez a gente precisasse falar, nem que fosse uma vez a cada 2 meses, a cada mês, o pastor tinha que se preocupar em trazer uma mensagem da volta de Jesus, porque é por meio da repetição que a igreja vai se lembrando e vai conservando a esperança. Essa é como o hino de número 300 da harpa diz, a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Então é a bendita esperança da volta de Jesus que precisa ser
repetido 1, 2, 10, 20, 30, milhões de vezes se necessário, para que a igreja não se esqueça desse importante ensino que precisa ser aceso, estar aceso e conservando a esperança. Irmãos, a esperança da volta de Jesus nos conserva em retidão, em estado de vigilância hoje. Nós vamos abordar a respeito disso. Se eu negar essa doutrina, se eu menosprezar a volta de Jesus, isso naturalmente trará consequências no meu futuro e trará consequências no meu presente. Se eu negligenciar a doutrina da volta de Jesus, do retorno triunfal do nosso Salvador, isso vai refletir no presente e vai refletir no futuro. E nós vamos acompanhar, eu peço que você acompanhe na evolução do texto, que nós vamos ir procurando, na medida do possível, avançar nos versículos que Pedro vai alertando. Nós não podemos perder de vista aqui que no capítulo 2, Pedro estava combatendo os falsos profetas, no caso ele chama de falsos mestres, falsos apóstolos, pessoas que trazem ensino falsificado. Ele chama, inclusive, o ensino deles como um ensino comparável a um plástico que não tem substância. E o capítulo 2, todo Pedro está reforçando e enfatizando a conduta leviana, a conduta e a postura completamente contrária às Escrituras, de observação apenas das paixões da carne. Os falsos mestres apenas estão preocupados em atender às suas paixões carnais, e para isso eles enganam, e para atender às suas paixões carnais distorcem a palavra, distorcem as Escrituras, para que não sejam obrigados a viver em obediência à palavra de Deus. Já aqui Pedro, no capítulo 3, ele não está enfocando os falsos mestres propriamente dito, nem a sua postura pecaminosa, mas ele está enfatizando e vai combater justamente uma falsa doutrina e um ensino enganoso de que Jesus não vai voltar. Agora ele está combatendo a teologia realmente, propriamente dita, desses falsos mestres. Então, se no capítulo 2 ele combate a conduta e a postura errada dos falsos mestres para desqualificar esses falsos mestres, aqui ele já traz digamos assim, um antídoto para o engano que esses falsos mestres estão ensinando. Ele traz aqui um exemplo de uma doutrina que eles estão pervertendo no meio da igreja, e essa doutrina que ele vai combater é justamente a doutrina da volta do Senhor Jesus, do retorno triunfal do nosso Mestre, que vai vir para buscar a sua igreja. E isso precisa estar aceso no nosso coração, irmãos. Jesus vai voltar. Como cantamos aqui, breve virá, breve Jesus vai voltar. Queiram esses falsos mestres ensinar ao contrário ou não, mas uma coisa é certa: a verdade de Deus não muda, a verdade de Deus permanece eterna, a palavra do Senhor não há de passar, como o próprio Jesus disse: podem passar céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então aqui no capítulo 3, Pedro se preocupa. No versículo 1 nós vamos ver, a palavra-chave no versículo 1 do capítulo 3, Pedro está despertando a igreja, mais uma vez, ele está tentando acordar a igreja. Olha o que ele diz: eu procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida. Essa afirmação de Pedro, e aí no verso 2 ele diz, ele procura despertar a igreja daquilo que a igreja já conhece, procurando fazer com que a igreja recorde das palavras ensinadas. É aqui que Pedro está usando de novo da pedagogia da repetição: falar uma vez, falar duas vezes, falar três vezes, falar o mesmo assunto de várias formas possíveis. Jesus falou do reino de Deus de forma clara e aberta, quando ele chega e diz assim: diga para João Batista que os coxos estão sendo curados, os cegos estão vendo, que as pessoas estão sendo alcançadas e que aos pobres está sendo anunciada a boa nova de salvação.
Quando Jesus fala isso, ele está anunciando a chegada do reino de uma forma um pouco mais elaborada, que João Batista compreenderia. Mas Jesus falou que o reino havia chegado de uma forma mais explícita, quando ele chegou e disse: é chegado o reino de Deus no meio de vós. Mais claro do que isso, só 2 disso. Ou seja, então ele falou para João Batista que o Messias estava chegando por meio, digamos assim, de uma construção teológica. O evangelho está sendo anunciado, os cegos estão vendo, os coxos estão caminhando, os endemoniados estão sendo libertados. Isso é uma forma de dizer que o reino chegou. Outra forma, Jesus usou claramente: é chegado o reino de Deus entre vós. Ou seja, diretamente, é a mesma temática falada de uma outra maneira. E Jesus falou do reino por uma outra sistemática, contando as parábolas, quando ele fala várias parábolas do reino, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que ela é das sementes, ela é a das menores, mas quando ela frutifica, a árvore da mostarda se torna a maior das árvores. E aí ele vai e diz: assim também é o reino de Deus. Ou seja, Jesus falou, eu dei 3 exemplos de como Jesus abordou o mesmo tema, só que falando de formas diferentes. É a mesma coisa que Pedro está querendo fazer aqui a respeito da volta de Jesus. Ele falou de várias maneiras, Paulo fala de várias maneiras. No final desse capítulo ele diz: Paulo já tratou deste assunto de forma muito, inclusive ele chama aqui, Paulo fala sobre este assunto de forma muito profunda, que é até difícil entender, é uma forma de falar. Então tem a forma dos suecos missionários que chegaram aqui, foi uma forma, 4 expressões manifestavam a glória e que Jesus viria. O reino, eles vieram anunciando, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. Essa é uma outra forma de falar da volta de Jesus. Ou seja, o que importa aqui é, Pedro está despertando a igreja, recordando a igreja sobre o mesmo assunto que já foi falado 300.000 vezes, de várias maneiras possíveis, porque assim é o homem, assim é o ser humano. A gente precisa falar 1, 2, 3, 10, 20, e a pessoa ainda não aprende. E a pessoa ainda não guarda. A criança precisa até levar chibatada no lombo, para ela poder aprender que não pode meter o dedo na tomada. O pai pode falar 300 milhões de vezes, não faça isso, mas a criança só vai aprender muitas vezes quando levar chinelo no lombo. Por quê? Precisa falar a mesma coisa várias vezes, de muitas maneiras possíveis. E Pedro está justamente querendo despertar a igreja para um assunto que já era do conhecimento da igreja, para que eles não se esquecessem e se recordassem de todas as palavras que já foram ensinadas a respeito dessa doutrina. Não era novidade para a igreja o assunto, a volta de Jesus. Mas sabe, meus irmãos, para você também não é novidade. Para a igreja dos dias de hoje também não é novidade. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui que já ou cresceram no Evangelho, ou porventura já estão a uma longa caminhada no Evangelho, já estão servindo a Jesus há algum tempo, já ouviram muitas e muitas mensagens sobre a volta de Jesus. É ou não é verdade? Hoje talvez se fale com menos frequência, talvez precisemos falar mais sobre isso, mas nós precisamos constantemente nos despertar. Um comentarista bíblico aqui, que eu tenho fazendo uso dele com muita frequência, a leitura desse comentarista, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: a igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre adormecidos e nem se aproveite de nossa letargia espiritual. Porque a volta de Jesus é uma doutrina que ou ela causa espanto para quem não está preparado, ou ela causa alegria para quem está pronto. Quem dera hoje vir, aquele que é fiel, está caminhando em retidão diante do Senhor, certamente na hora da angústia, quem dera hoje vir. Mas o pecador, se falar uma mensagem da volta de Jesus hoje, pelo amor de Deus, que não seja hoje, que não volte agora, porque a volta de Jesus é uma doutrina que tem que causar despertamento na igreja. A igreja não pode ficar adormecida. Eu ouço isso já faz 50 anos que se prega nessa igreja que Jesus vai voltar e nada aconteceu. Cuidado, precisamos nos despertar.
Porque pode ser que nesses 50 anos que você está vivendo, pode ser que Jesus não voltou, mas pode ser que no próximo segundo ele apareça e ele irrompa no céu e desça e todo olho o veja no alto. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, é preciso despertar para este assunto que já é um assunto conhecido. Não estou falando novidade. Também digo e me aproprio de Pedro. Não estou falando novidade. Você sabe que Jesus vai voltar. Mas você está recordando isso no seu dia a dia? Você está desperto para esta verdade? E Pedro usa 3 fundamentos, 3 fontes para despertar a igreja aqui a respeito dessa doutrina. Ele usa as fontes dos profetas. Veja comigo aqui o que ele diz no verso 2. Estou aqui para despertar a vossa lembrança, a vossa mente que já é esclarecida do assunto. Aí o verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. Qual é a primeira fonte que fala da volta de Jesus? Primeira fonte, os santos profetas. Segunda fonte que Pedro usa para despertar a igreja, que trata do assunto da volta de Jesus, os mandamentos ditos pelo próprio Senhor Jesus. As palavras de Jesus, que ele diz aqui, como do mandamento, para vos recordar dos santos profetas, como do mandamento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador. E a terceira fonte, se lembrem dos ensinos dos apóstolos também, que também os apóstolos falam deste assunto. Lembra que eu falei que Jesus fala o mesmo assunto de várias maneiras diferentes? Os profetas falam da volta de Jesus de uma maneira. Jesus tratou da sua própria volta de uma outra maneira. É o mesmo assunto, só que falado pela perspectiva daquele que virá, de Jesus. E os apóstolos tratam deste mesmo assunto falando de outra maneira. E Pedro diz aqui que Paulo, desses apóstolos, João falou da volta de Jesus, Paulo falou muitas vezes da volta de Jesus, Pedro falou a respeito da volta de Jesus, Tiago fala da volta de Jesus e cada apóstolo usa de uma forma diferente. Então o que Pedro está dizendo? Despertem-se para essa doutrina, acordem, lembrem-se do que os profetas falaram desse assunto, lembrem-se das palavras de Jesus a respeito deste assunto e lembrem-se das mensagens que os apóstolos do Senhor Jesus anunciaram. E só para fazer uma lembrança, como é que os profetas falam da volta de Jesus? Qual é o tom da palavra profética quando eles falam da volta de Jesus? Primeiro, Isaías diz que vai ser o dia do juízo. É coisa boa dia de juízo? O tom que os profetas falam da volta de Jesus, da vinda do Messias, é um tom de terror. Vai ser dia de terror, diz o profeta Isaías. Tem algumas referências aqui, eu não vou fazer a leitura, mas os irmãos podem depois ler nas suas casas. Isaías capítulo 2, versículo 10 ao 22, Isaías diz que a volta de Jesus é o dia para julgar o arrogante, é para o arrogante ser humilhado e só Jesus e Deus será exaltado. Então a volta de Jesus na voz dos profetas é dia de terror. O profeta Amós diz que a volta de Jesus vai ser dia, olha essa expressão do profeta Amós, dia de trevas e não de luz. Então a voz profética a respeito do assunto diz para nós e deve servir para nos despertar, que não vai ser tão bonzinho assim a volta de Jesus se você não estiver preparado, vai ser um dia tenebroso. O profeta Joel também fala a respeito disso, ele fala que este dia do Senhor, a vinda do Senhor, vai ser, ele diz assim, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz, porque o dia do Senhor vem e já está perto, o profeta Joel diz. Aí ele continua dizendo assim, ele diz que esse dia do Senhor vai ser Deus vai vir como um fogo que consome, e atrás dele é brasa, vai ficar uma chama em brasa, a terra diante dele vai ser desolada, ninguém escapará. O profeta está falando que a volta do Senhor vai ser isso. Essa é uma forma de falar do assunto, essa é uma forma que nós temos de pregar. Alguém que ouça uma mensagem da volta de Jesus, baseada nos profetas, vai ser uma mensagem pesada.
Não vai ser mensagem de misericórdia, não. Jesus, por outro lado, quando fala da sua volta, Jesus ele aborda como sinais, placas de sinais de trânsito. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer guerras, rumores de guerra. Jesus começa a falar a respeito da sua vinda preparando o povo, alertando para o que acontecerá, dando sinais. Então, e Jesus diz, olha, todo olho verá o sinal do Filho do Homem quando se manifestar no céu, com poder e grande glória. Jesus já traz esse grande dia, abordando o dia da sua volta como um dia de poder, um dia de glória, e Jesus termina dizendo assim, naquele dia os sangues vão estar correndo vão fluir, onde estiverem os abutres, ali estarão os corpos. Olha o que Jesus fala, é pesado, capítulo 24, lá de Mateus e 25. Então a voz de Jesus sobre este assunto também já nos inspira uma certa esperança, mas também deve nos despertar, que é a intenção de Pedro aqui, despertar para isso que já é conhecido da igreja. Então Jesus está falando tudo isso. A voz apostólica, como é que é? Paulo usa da volta de Jesus em 1 Tessalonicenses como uma volta, como uma mensagem já diferente. Ele diz, portanto, irmãos, consolai-vos nisso, que naquele dia, quando ao som da última trombeta, é o que Paulo fala, ou seja, é a volta de Jesus, ao som da última trombeta, nós que estivermos vivos seremos a uma transformados e teremos nossos corpos glorificados. Aqueles que morreram antes de nós em Cristo Jesus serão ressuscitados primeiro, e todos nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e permaneceremos com Ele eternamente. E aí a voz apostólica termina dizendo assim, portanto, consolai-vos com esta mensagem. Então veja, os profetas trazem dia de terror, dia de angústia, dia de treva e não de luz. Jesus traz os sinais e dá um mapa para que a gente enxergue como é que vai acontecer, mas também Jesus dá uma advertência, vai ser um dia de glória, mas ao mesmo tempo vai ser um dia ruim também, porque vai ter corpo, vai ter abutre, vai ter carnificina. Já a voz apostólica vem dizendo, tem esperança, consolai-vos também com isso. A volta de Jesus também é esperança. Então, irmãos, nós precisamos ensinar. O certo é que Deus tem o controle da história nas suas mãos. O mundo não está à deriva. As coisas não estão acontecendo de forma aleatória. Deus está no comando de todas as coisas. E o melhor de tudo, o futuro já está revelado, meus irmãos. A gente não sabe o dia, não sabemos a hora, não sabemos o minuto, mas nós não podemos ser pegos de surpresa. Por isso a mensagem de Pedro é: despertem para esta doutrina, acordem para esta verdade, para esta realidade. E ele começa a partir então entendendo o tom da mensagem de Pedro, que este é o tom, ele traz um tom de despertamento, e as fontes que ele traz para despertar a igreja são os profetas, a voz de Jesus e a voz dos apóstolos, mas o propósito de Pedro neste capítulo 3 é justamente combater esses falsos mestres que vêm e querem enganar pessoas inconstantes, dizendo que Jesus vai voltar nada. Isso aí é conversa. E aí, a partir do versículo 3 ao versículo 7, Pedro começa a rebater este ensino, que a gente pode olhar aqui, qual era o argumento dos falsos profetas e falsos mestres aqui. Olha só, leia comigo aqui o versículo 4. No final do versículo 3, Pedro chama esses homens de escarnecedores. Nos últimos dias virão escarnecedores. Esses falsos mestres, que Pedro, no capítulo 2, chama de hereges, de filhos da perdição. Aqui o adjetivo para esses falsos mestres que Pedro usa para eles são escarnecedores. Ele diz aqui no versículo 3, chama eles de escarnecedores. No versículo 4, Pedro traz o argumento desses falsos mestres de por que
que não devemos acreditar na visão deles, dos falsos mestres? Por que a igreja não precisa seguir a doutrina da volta de Jesus, segundo esses falsos mestres? Olha o argumento que eles usam. E esse argumento não está longe dos dias de hoje. Ele diz no verso 4: esses escarnecedores estão dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde sempre o princípio da criação. Qual é o fundamento do argumento? Desde que o mundo é mundo, o mundo está aí. Vem o sol, nasce o sol se põe e o mundo não acabou. E a gente está ouvindo essa história de que Jesus vai voltar, de que vai vir juízo, que vai vir o dia do Senhor. Desde que os pais, eles dizem aqui, desde que os pais, esses pais aqui são os patriarcas, desde que os patriarcas dormiram, Abraão, Isaque e Jacó, desde que surgiu a nação de Israel, a gente vem ouvindo essa história, que vai vir um dia do juízo, vai vir um dia do juízo, que vai haver um julgamento, e está tudo do mesmo jeito, nada aconteceu, nada mudou. Essa postura desses homens, esse argumento, não precisa ser profeta para saber que tem muito crente que pensa do mesmo jeito. Tem muita gente que pensa: rapaz, eu ouço isso desde que eu sou pequenininho, já sou velho e está aí, Jesus não voltou, então para que viver de modo íntegro? Comamos e bebamos porque amanhã a gente vai morrer e nada vai mudar. Esse era o argumento desses falsos mestres, e Pedro chama eles de escarnecedores, e essa qualificação, escarnecedores, é pior do que ser um ignorante. Ignorante, por definição, é aquele que não sabe algum conteúdo. Por exemplo, se eu olhar aqui para o pastor Arnaldo, eu sou ignorante para mexer com madeira, mas ele é expert para fazer um púlpito como esse aqui, mas eu sou completamente ignorante, porque não tenho esse conhecimento. É desconhecido esse conhecimento para mim. O ignorante é pior, é mais vantajoso ser ignorante do que ser escarnecedor, porque ao ignorante Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas o escarnecedor é pior, porque a pessoa que é escarnecedora, ela detém o conhecimento, ela sabe qual é a verdade, no entanto ela trata o conhecimento que ela tem de forma leviana, de forma a ignorar como algo de menor importância. Isso até que é verdade, mas acho que isso não é muito importante não. O escarnecedor, a ideia de escarnecedor que Pedro usa aqui é isso: esses homens estão tratando de modo leviano um assunto que está fortemente fundamentado nos profetas, um assunto que está fortemente fundamentado no ensino do próprio Jesus e no ensino dos próprios apóstolos. Isso é conversa fiada desse tal de apóstolo Pedro. Isso é conversa fiada, desde sempre o mundo é mundo, desde que, onde está esse negócio de voltar, dia do Senhor? O mundo, desde que foi criado, está aí, até hoje não acabou. Então essa é a ideia desses homens que são negacionistas, para usar uma palavra da atualidade, né? Esses são verdadeiramente negacionistas dessa verdade, não, usando esse fundamento. O mundo está aí, está nascendo o sol, está se pondo o sol, as estações estão constantemente aí, o verão, outono, inverno, primavera, está acontecendo e nada mudou, então esse negócio é conversa fiada. Pedro então começa a rebater este ensino negacionista, trazendo fatos históricos. Primeiro, ele lembra dos tempos de Noé. Nos tempos de Noé também aconteceu ao mesmo jeito. E é interessante que Jesus, no seu Sermão da Montanha, no capítulo 24 de Mateus, também faz menção à época de Noé, a respeito da sua vinda. Quando Jesus vai falar da sua vinda, ele lembra que Noé também estava anunciando um juízo que viria. E Pedro chama Noé de pregador da justiça. Noé estava pregando que viria juízo, viria um dilúvio, Deus iria condenar aquela postura pecaminosa, aquela conduta pecadora daquela humanidade da época de Noé, e anunciando por 120 anos, anunciando essa mensagem. Vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. Nunca na história daquela época tinha acontecido qualquer cataclisma assim da natureza. Que é isso, negócio de dilúvio?
Hoje a gente sabe o que é um dilúvio, mas imagina na cabeça daquelas pessoas daquela época. Dilúvio, o que é isso? O que é chuva? Que tempestade é esse? Que a gente nunca viu isso na vida? Isso não vai acontecer não. Isso é conto da carochinha. Esse negócio de Jesus vai voltar, isso daí todo crente fala, eu estou ouvindo desde que eu sou pequeno. Isso aí é conto da carochinha. É a mesma lógica da época de Noé que se vive hoje. E Pedro traz esse argumento histórico. As pessoas naquela época, não. Isso aí é conversa fiada. Pedro está dizendo, olha, essas pessoas que ensinam que Jesus não voltará e que não haverá juízo, eles ensinam de forma deliberada o engano. Porque se você olhar com clareza as Escrituras, e se você se deixar ser ensinado pela palavra de Deus, você vai ouvir a voz ou dos profetas, ou você vai ouvir a voz de Jesus, ou você tem que ouvir a voz dos apóstolos que falam desse assunto. E em qualquer uma dessas vozes que falarem, elas vão atestar que Jesus voltará. Nós não podemos nos deixar enganar por esse ensino deliberado. Irmãos, as pessoas ensinam hoje de forma deliberada o engano, e tem muita gente caindo como um patinho no engano desses falsos mestres. Falam bonito, falam de forma macia, falam aproveitando todo um ambiente para massagear a alma das pessoas, enquanto que a mensagem dos profetas não queria massagear a alma de ninguém. É dia de terror, é dia de juízo, é dia para abater o ímpio, é dia para abater o arrogante, dia de julgamento, dia de trevas, não é dia de luz. O profeta Amós é mais duro, ele diz, quem é você que está esperando o dia do Senhor? Ele faz uma pergunta, e aí a resposta é, porque esse dia vai ser dia de trevas. Você está esperando o dia de luz? Então cuidado. Ele traz essa mensagem profética para despertar o povo que estava numa postura pecaminosa. Então, em determinados momentos a gente precisa usar do tom profético, em determinados momentos nós precisamos usar do tom de Jesus ao anunciar esse assunto, e em outros momentos talvez você vai precisar ouvir do tom do apóstolo Paulo, consolai-vos nisso, Jesus voltará. Fica firme, porque Jesus vai voltar, e Ele é galardoador para aqueles que o estão servindo. O trabalho no Senhor, Paulo fala aos Coríntios, de maneira nenhuma será vão. Ele falando aí da nossa leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com o peso eterno de glória que haveremos de receber quando da vinda do Senhor. Olha aí a mensagem apostólica, olha a voz do apóstolo. Então, a gente tem que ter essa convicção, irmãos, que as pessoas deliberadamente esquecem ou dos profetas, ou esquecem do que disse Jesus, ou omitem deliberadamente o que falaram os apóstolos, para fazer o quê? Para, digamos assim, liberar e validar as posturas e as condutas pecaminosas. Irmãos, se nós tirarmos a doutrina da volta de Jesus, falei no início e agora reforço, se a gente tirar da fé cristã essa doutrina que é central a respeito da volta de Jesus, vão acontecer duas coisas. A retirada disso da fé cristã vai retirar do povo um sentido de destino, e um sentido de destino final, e de que esta vida é transitória. Se eu tiro a volta de Jesus, por que eu tenho que esperar uma Canaã celestial? Se Ele não vai voltar, para que eu vou para lá? Tirando a doutrina da volta de Jesus, tira do cristão, tira do crente um senso de destino final. E a série que nós estamos estudando é Carta aos Peregrinos. Se eu tiro da doutrina, da fé cristã, que Jesus não volta, para que peregrinar? Para que andar? Para que observar mandamentos? Se eu não tenho destino e não tenho lugar de descanso no final. Então, tirando isso de forma deliberada, você tira das pessoas, dos irmãos, esse sentido de que há um destino final e de que esta vida é passageira e transitória. Mas também retira, se tirar a doutrina da volta de Jesus, tira da fé cristã a esperança do futuro e do recebimento do galardão.
Se Jesus não vai voltar para julgar, se ele não vai julgar, não vai premiar. Se não há prêmio, para que eu vivo em retidão? Se não há recompensa, se não há juízo, não há recompensa. Essa é a lógica. Se Jesus não vier para julgar, então também ele não vai vir para recompensar quem for fiel. Então veja como é sério e é grave retirar este ensino, porque mexe com o presente e mexe com o futuro. Com o futuro mexe por quê? Eu não tenho o que esperar. Esperança em nada vai me ajudar a me conservar no presente em fidelidade. Se não tem recompensa, irmão, se não tem galardão, eu não preciso ser benigno, eu não preciso ser amável, eu não preciso amar o próximo, eu não preciso socorrer o necessitado, eu não preciso ter domínio próprio, eu não preciso, enfim, não preciso fazer as coisas que a palavra de Deus me recomenda. Por quê? Porque não tem nem juízo e nem galardão. Cuidado, irmão, para que você não perca de vista a volta de Jesus e, ao perder a esperança da volta, você perca a sua conduta ao peregrinar, seja comprometida e nós venhamos a nos desviar do sentido de destino final. A nossa caminhada aqui os nossos pés estão na terra, mas o nosso coração tem que estar no céu. Os nossos pés estão pisando esta terra corrompida, mas o meu coração, a minha mente, a minha alma e meu espírito estão conectados no meu lugar final de destino, que é para onde eu quero ir. Ó, não queres ir lá? Ó, não queres ir lá? Não, o hino da harpa nos pergunta. Ó, não queres ir lá? Ó, não queres ir lá? Terra de Jesus, terra de amor. Oh, não queres ir lá, oh, não queres ir. Mas se não tem volta, para que eu vou querer ir para lá? Veja o risco que esses homens trazem para a igreja. Sabe o que é o problema do falso profeta, do falso mestre? Duas coisas. A palavra de Deus, ela deve produzir dois efeitos no ser humano. O primeiro efeito que a palavra de Deus faz é que ela tem poder para mudar a minha vida. Ao ter contato com a palavra de Deus, que é a verdade de Deus para mim, a palavra de Deus ela vai ou mudar a minha vida, ou se eu não deixar ela mudar a minha vida, eu vou distorcê-la para adequá-la à minha vida. Só tem esses dois caminhos. Ou eu sigo a palavra de Deus e ela me transforma, ou eu adapto a palavra de Deus para as minhas paixões carnais, para validar a minha postura pecaminosa. O que os falsos mestres fazem é justamente isso. Eles escolheram distorcer a palavra para não se deixarem transformar por elas. E você? Quando ouve a palavra de Deus, não, isso aqui, acho que o pastor se enganou. A palavra de Deus nos corrige em uma determinada direção. Não, mas eu acho que não é bem assim não. Ou a palavra de Deus muda a sua vida e você permite ela mudar a sua vida, ou você vai distorcer a palavra de Deus para tentar encaixá-la nas suas conveniências carnais. Quando eu falo na sua, não estou dizendo que você faz isso, mas o ser humano, o homem, e sobretudo os falsos mestres fazem isso. Ou eles nunca se deixarão transformar pela palavra. Sabe por quê? Porque são discípulos de Balaão, como Pedro falou no capítulo 2. São até profetas. Balaão era profeta. Balaão era servo de Deus. Balaão era usado por Deus em profecia. Mas o que adiantou se ele não se deixou transformar pela profecia, pela palavra de Deus entregue por meio dele? Ele precisou ser corrigido por uma jumenta. Olha, irmão, cuidado se nós não estamos vivendo muitas vezes assim. Talvez a gente se coloque numa posição de, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou dirigente, já sou 30 anos de crente, e às vezes nós ficamos nos garantindo nisso. Não, acho que essa quando você vira alguém falando isso, acho que essa interpretação não é mais adequada. Espera aí, a gente vai escolher a interpretação da Bíblia mais adequada e favorável a nós, ou a palavra de Deus te
te corrige e você se deixa transformar, ou você vai ficar arrumando brechas para ajustar a palavra de Deus às nossas comodidades. É isso que esses falsos mestres têm feito. E Pedro está combatendo aqui. E ele traz esse argumento do dilúvio para justamente rebater a questão desses falsos mestres, dizendo: desde que o mundo é mundo, se fala dessa história e nunca nada mudou. E aí Pedro traz um segundo argumento, além do dilúvio, um exemplo histórico de um juízo que aconteceu na história da humanidade. Pedro ainda traz um outro argumento a respeito dessa volta de Jesus. Não se esqueçam de que, além do fato histórico do dilúvio, que trouxe julgamento, foi um julgamento anunciado, que aconteceu, e somente Noé se salvou. Não se esqueçam que para Deus um dia equivale a 1000 anos do homem, e 1000 anos para Deus equivalem-se a um dia. Então Pedro traz um argumento histórico. O dilúvio aconteceu, assim como Jesus anunciou que voltará, Noé anunciou que viria juízo e o juízo veio, mesmo as pessoas não acreditando. É um fato histórico que ele traz. Mas ele traz esse outro elemento que é definitivo, esse argumento, a respeito do tempo, como Deus avalia o tempo, né? Como é que Deus se comporta diante do tempo. O Senhor está além do tempo. Deus foi o criador do tempo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 14, no 4º dia Deus cria o tempo, e portanto o tempo não pode influenciar em nada Deus, porque tempo é uma instituição criada por Deus, assim como o homem é uma criatura de Deus, assim como os animais são criatura de Deus, o tempo é uma criação divina. E como é que a criação, aquilo que foi criado, vai reger o Criador? Se o tempo é criação de Deus, como é que a criação de Deus vai determinar para o seu Criador alguma coisa? Como é que o tempo pode dizer para Deus: está demorando demais esse teu juízo aí, se ele é criatura divina? Apesar do tempo não ser algo palpável, mas foi criado por Deus, os tempos, as estações, e é isso que nós precisamos entender. Pedro, a partir do versículo 8 em diante, depois de ter falado do dilúvio de Noé, um fato histórico, ele apresenta agora esse problema do tempo. Esses falsos mestres estão dizendo: já faz tanto tempo, segundo o calendário judaico, eles estão vivendo hoje, desde que o mundo criou, eles têm um calendário separado. Para eles, o calendário anual deles, que eles contam desde a fundação, desde a criação do mundo, eles estão vivendo hoje o ano 5.700 e alguma coisa. Nós estamos vivendo pelo calendário gregoriano o ano 2023, a partir da contagem da morte de Jesus. Seja 5.000 anos, conforme o calendário judaico, sejam 2.000 anos desde a volta de Jesus, para Deus, nós estamos vivendo no calendário judaico 5.000 anos, para Deus são 5 dias. Se nós contarmos a partir de Jesus, estamos no 2º dia, sob a perspectiva de Deus. Se para Deus um dia vale 1000 anos, e 1000 anos valem um dia, então a gente só está no 2º dia, então está muito recente ainda essa promessa, irmão. É esse argumento que Pedro vem trazer. Rapaz, se para Deus um dia equivale a 1000 dias do tempo humano, Deus falou anteontem que ele vai voltar. Então, da perspectiva de Deus, não está demorando coisa nenhuma. É o que eles dizem no verso 8. O argumento deles é: olha, a promessa de Deus está muito demorada. Irmão, nós só temos aqui 80 anos, e se nós compararmos isso é uma gota, farelo no tempo contado desde que Deus criou o mundo. Isso é uma ínfima partícula se comparado com a eternidade, que Deus é eterno. Deus não é influenciado pelo tempo. E por que esses falsos mestres estão querendo dizer, se esqueceram de que Deus é eterno? Mas é o que Pedro diz, eles se esqueceram de forma deliberada. Sabe por quê? Porque são escarnecedores, são levianos.
tratam as verdades de Deus de forma leviana. Então, Deus é eterno, Deus é imortal, Deus é invisível, mas Ele é real, como o hino que nós cantamos. Então, como é que nós queremos estabelecer como parâmetro o cronos, o tempo que nós contamos, se Deus não é influenciado pelo tempo? Esse é um argumento de Pedro definitivo para combater essa falsa doutrina. Se alguém chegar e falar para você: rapaz, essa história eu já ouço, eu tenho já 70 anos, estou ouvindo essa história até hoje. Rapaz, repita o argumento de Pedro: um dia para Deus equivale a 1000 anos. Hoje a gente está só se contar a partir de Jesus, nós estamos começando o 3º dia. Olha, trago uma revelação aqui para os irmãos, bombástica. Jesus ressuscitou no 3º dia, né? Se a gente pensar dessa lógica aí, está no meio do 3º dia para o advento de Jesus, quem sabe, né? Isso é invenção minha, tá? Não está na palavra não, é ideia, a gente pode pensar também, tá, irmão? A gente pode refletir um pouco. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Se a promessa a partir da morte e ressurreição de Jesus foi dada há 2023 anos, a gente está caminhando no meio do 2º dia para chegar ao 3º. Está muito próximo a volta de Jesus. Está para acontecer, irmãos, e não demora. É o que Pedro diz aqui, ó. Essa suposta demora de Jesus no cumprimento da sua promessa, na verdade tem uma finalidade, que Pedro diz: olha, sob a perspectiva de Deus, o tempo está bem próximo, está bem curto, mas o objetivo de Deus supostamente demorar esse juízo é porque Deus é misericordioso, irmãos. É o que está aqui, ó, no versículo 8. Aliás, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem um propósito nessa suposta demora de Jesus. Tem uma proposta nesse suposto dia do Senhor, porque Deus sabe que este dia será dia de vingança. Porque Deus sabe que neste dia será dia de juízo. Eu queria abrir com você, profeta Isaías, e agora me ocorreu, eu até marquei aqui, não fiz, mas eu gostaria de ler. Profeta Isaías, capítulo 13. Eu estava lendo esse texto e me ocorreu um versículo desse texto. Profeta Isaías, capítulo 13, versículo 6, que trata a respeito da vinda do Senhor Jesus. Olha só, vamos ler do versículo 9, capítulo 13, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9, vamos ler até o 12. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. E o verso 12 é o que me chamou a atenção. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, e sejam mais raros do que o ouro de Ofir. O que você entende esse verso 12 aqui, irmão? Os homens serão escassos nesse dia. O que isso significa? Vai ter muita gente que vai salvar, ou vai ser pouca gente que vai salvar? Os homens vão ser escassos, sabe por quê? Porque o dia é cruel, segundo a voz profética. Então, esse suposto atraso de Deus é porque Ele sabe que esse dia é cruel. Ele sabe que esse dia vão ter poucas pessoas, os homens vão ser escassos nesse dia. E aqui eu faço uma imagem, principalmente os mais novos vão ter talvez essa figura um pouco mais clara na mente. Os irmãos talvez já tenham visto e assistido aquele filme dos Os Vingadores, quando o Thanos usa a sua luva e sai esfarelando todo mundo, né? Quem já assistiu o filme? Eita, o pastor está desviado hoje, né? Falando até do Thanos e dos Vingadores.
Mas a figura do filme ajuda a ilustrar o que o profeta Isaías está descrevendo aqui. Naquele dia, a minha imagem da volta de Jesus, segundo esse cenário da voz profética, é aquele cenário do filme, as pessoas se desfazendo em pó. O ímpio se desfazendo em pó com a chegada do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós só não seremos desfeitos porque nós teremos o nosso corpo transformado e glorificado. Mas quem não tiver isso, vai ser igual o Thanos, queimando lá o Homem-Aranha, o Capitão América e todo mundo. É essa a imagem, porque os homens vão ser escassos. E a volta supostamente demorada é porque Deus é longânimo, é porque Deus é misericordioso, é porque Deus não quer que ninguém pereça, é porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Olha, o que está em Ezequiel 33:11, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário, Ele quer que o ímpio se converta do seu caminho e viva. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4. Essa suposta demora, então, é na verdade uma estratégia de Deus para que as pessoas alcancem o arrependimento. Escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 37, diz assim: por ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Não vai tardar, irmãos, Jesus vai voltar. Precisamos guardar isso bem forte, precisamos guardar esta mensagem muito viva no nosso coração. E Ele vai voltar, não é de qualquer jeito não. No dilúvio, o juízo veio com água. Você talvez, quem soubesse nadar, ainda teve um certo respiro. A missionária aqui, não sabe nadar, já ia logo para o fundo. Mas a volta de Jesus que Pedro narra aqui, e que me traz muito clara essa imagem do filme, vai vir, olha só a descrição. Ele virá, entretanto, como um ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. A terra será toda queimada, irmão. Os elementos serão desfeitos em brasa, vai ser um grande caldeirão que Deus vai queimar todo o pecador, e Deus me livre de estar nesse número. Eu não gosto nem de calor, irmão, sou amazonense e não gosto muito de calor. Irmão, cuidado, vigia, por mais um pouquinho, como o escritor dos Hebreus diz, aquele que diz que vem, virá e não tarda. Maranata é a descrição do apóstolo João, ora vem, Senhor Jesus. Temos que estar preparados, meus irmãos, Jesus vai voltar, esse dia é grave, esse dia é iminente, está para acontecer, vai vir como um estrondo, vai vir como um ladrão pela noite. Irmão, se a volta de Jesus fosse legal, sob o ponto de vista da humanidade como um todo, ele não se compararia, a minha vinda será como um ladrão pela noite. Ladrão é coisa boa? Foi Jesus que falou que ele também viria como um ladrão. O apóstolo está repetindo o que Jesus disse. Virá como um ladrão. Irmão, então, alô, desperta, acorda. Essa verdade é verdadeira, esse bilhete é verdade. Jesus vai voltar. Não a tenha como demorada, não a tenha como demorando. É a misericórdia de Deus. Será que nós estamos... Se Jesus irromper nos céus hoje, eu subo com Ele? Eu vou me encontrar com Ele nos ares? Eu vou ter o meu corpo transformado? Ou eu vou ficar igual o Homem-Aranha num filme lá, igual o Thanos, desfeito? Irmão, vigiai e orai, porque aquele que virá, breve virá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Para nós terminarmos, em 2 minutos, Pedro termina essa mensagem, ele traz esse enfoque. Como é que nós temos que aguardar essa vinda? Ele diz aqui no versículo 12, nós temos que estar esperando e apressando esse dia. Ou seja, a postura da igreja, os fiéis, tem que estar esperando, ou seja, aguardando, vivendo de forma reta, para que Ele nos ache de forma irrepreensível. E ao mesmo tempo temos que apressar, e então será anunciado essa palavra, o Evangelho do Reino a toda criatura, então
virá o fim. Vamos evangelizar, irmão. Essa mensagem, veja como a volta de Jesus me garante um sentido de destino, me garante uma vida santa e piedosa no presente e me estimula a levar as boas novas para outras pessoas, porque se eu quero estar lá, eu preciso estar apressando esse dia, falando de Jesus, anunciando, olha, Jesus voltará, como os missionários suecos, que a mensagem deles estava presente à volta de Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. A gente talvez está falando de que Jesus cura, talvez nas nossas pregações estejam presentes que Jesus salva, talvez nas nossas pregações estejam presentes que Jesus liberta, mas está faltando falar de que Jesus vai voltar, com mais frequência, com mais ânimo, para que a igreja não fique na letargia, apenas esperando que Jesus o cure, apenas esperando que Jesus abra uma porta de emprego. Ele faz isso, mas o que deve, a força que move a nossa fé é a convicção de que Jesus virá para me buscar. O combustível de uma vida de santidade é guardar firmemente a esperança de que Jesus voltará. Encontrará o Filho do Homem fé quando vier à terra? Lá em Lucas está nos dizendo essa passagem. Como é que está o combustível da tua esperança da volta de Jesus? Irmãos, então, você tem que estar aguardando Jesus, esperando a sua vinda, porque ela é iminente. Você tem que viver, como ele diz aqui, você precisa ser achado para quando esse dia, versículo 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 17, ele diz ainda, e irmãos, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, para que ninguém vos tire da vossa firmeza da fé. E o verso 18, para terminar, ele diz, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Então, como é que nós devemos nos comportar, que Pedro encerra? A vinda do Senhor é certa, vai vir como um ladrão, vai vir tacando fogo na terra, vai vir consumindo todos os elementos. Como é que você tem que fazer? Você tem que se esforçar para estar sem mácula, irrepreensível. Você precisa se acautelar desses falsos mestres, desses falsos cristãos que ficam, não, esse negócio de viver santidade, isso é coisa de carola, isso é coisa do crente carola, isso não é coisa de crente carola não, nem de crente raiz, isso é coisa de crente salvo. Santidade é coisa de gente salva. Santidade e fugir do pecado é coisa de gente salva. É coisa de gente que está preocupado que Jesus pode voltar daqui a pouco. Viver em vida irrepreensível é coisa de gente que está vivendo de forma acautelada. Como o Neison diz, vigia, irmão. Vigia, crente. Jesus vai voltar. E aí ele termina dizendo assim, a ele seja a glória, tanto agora como nesse dia eterno. Olha que maravilha, versículo 18. Ele encerra a sua carta dizendo, glória a ele, honras sejam dadas a ele, tanto hoje como nesse dia da eternidade, porque ele voltará e breve Jesus voltará. Que o Senhor nos abençoe, irmão, e você saia nesta noite com a tua fé acesa, com a tua fé abastecida, confiando que aquele que prometeu vai cumprir, e ele breve voltará. Eu gostei muito eu acho muito importante esse texto de Hebreus 10, 37, porque ainda só um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e ele não está tardando. É só o segundo dia, irmão, sob a perspectiva de Deus. Só tem 2 dias da promessa, então fica firme. Viva de forma irrepreensiva, de forma santa, de forma justa, porque não se esqueça, você é um peregrino em terra estranha, caminhando para o céu. Amém? Fique de pé, meus irmãos, vamos orar, para nós aplicarmos a palavra de Deus nessa noite. Finalizamos aqui as 2 cartas de Pedro, e essa série de estudos, Carta aos Peregrinos. Nós vamos inserir esses estudos já a partir do próximo mês, para formatar o nosso ID, que vai retomar. Então esse conteúdo todo dado vai entrar para o ID, e os próximos estudos também já vão ser voltados para isso. Irmão, guarde a palavra de Deus, não deixe o falso, o escarnecedor te tirar
a tua firmeza, tirar aquilo que você já sabe da palavra. Não se deixe enganar, não se deixe escarnecer. Vigia, desperta. A mensagem para nós hoje é desperta. E aproveita para falar de Jesus, seja com a voz profética, dizendo que é dia de terror, seja com a voz de Jesus, olha as placas, guerras, rumores de guerra, está chegando, hein? Ou seja com a voz apostólica, dizendo, consolai-vos com isso, o Senhor Jesus vai voltar e nós nos encontraremos e estaremos com Ele nos ares. Em todos os momentos, nós podemos falar da volta de Jesus de várias maneiras e dentro dessas 3 perspectivas, mas precisamos falar. Pregue na sua igreja, irmão, dia de domingo, fale sobre a volta de Jesus, não deixe de falar, isso exorta a igreja a uma vida de santidade, não pare, fale periodicamente, constantemente, use os profetas para advertir aos irmãos para uma vida de santidade, que vão ser escassos os homens, hein, naquele grande dia. Usa a palavra de Jesus para advertir, olha, o tempo está chegando, e usa a palavra dos apóstolos para consolar, para dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou te esperando, Jesus, pode vir que eu estou aqui, pode vir, a minha vida está preparada, o meu nome já está no teu livro, Jesus, pode vir, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesta noite, que a tua palavra, que nos exorta, que nos consola, e que nos adverte, e que nos chama a atenção, Senhor, para essa doutrina importantíssima e central da tua volta, Jesus, que nesta noite nós saiamos daqui compromissados, Pai, em sermos divulgadores, porque o Senhor quer que nós nós possamos apressar a volta de Jesus. Nós precisamos ser colaboradores e cooperadores contigo, para que este dia se abrevie e tão logo chegue para que nós possamos nos encontrar contigo, porque hoje, Deus, hoje, Jesus, nós te vemos como por um espelho, mas nesse grande dia, Senhor, nós o tiveremos como verdadeiramente Tu és, Senhor. Nós estaremos nos encontrando contigo, e estaremos ceando contigo, e estaremos com o Pai eternamente, lá onde não haverá pranto, lá onde não há dor, lá onde não há guerra, lá onde não há noite, lá onde não há dia, apenas a luz do Cordeiro de Deus, o sol da justiça é quem brilhará, e é para este lugar que nós queremos voltar, é para este lugar, é daí que nós viemos, e é para aí que nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar para a Tua presença, e esta doutrina da volta do Senhor Jesus deve nos motivar a caminhar aqui nesta terra, Senhor, peregrinando neste tempo passageiro, neste tempo, Pai, que é muito breve, peregrinando aqui em santidade, em obediência, em vigilância, em cautela, porque o Senhor há de voltar, breve aquele que virá, não tardará. Assim, Senhor, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, e ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade, a viver em pureza. Perdoa as nossas transgressões. Senhor, se temos escarnecido da Tua palavra, se temos em muitos momentos, Pai, adaptado a Tua palavra para as nossas conveniências carnais, nos perdoa, Senhor, que nesta noite nós saiamos daqui para que possamos permitir a Tua palavra mudar a nossa vida, e não nós queremos mudar a Tua palavra. Nós precisamos ser transformados, renovados, mudar a nossa mente, para que possamos compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Renova a nossa mente, renova pela uma ação do Teu Espírito Santo, produzindo perdão. Perdoa, Senhor, lava os nossos pecados e perdoa-nos. Assim nós oramos e assim nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.